Vamos adorar o Senhor. Quero que você feche seus olhos essa noite, quero que você medite neste louvor, em nome de Jesus. Eu preciso dar um jeito em minha vida, que está cheia de questões não resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Eu preciso te sentir a qualquer preço. João, capítulo 5, uma passagem muito conhecida, mas eu quero
de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, havia em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes ficavam grandes multidões de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o mover das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo até o tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, ficava sarado de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e já estava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado já havia muito tempo, disse: queres ficar são? Fica com a sua vida aberta aí, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor, nessa noite ministrando a tua palavra. Senhor, e por causa dessa oportunidade, Senhor, eu sei, meu Pai, que vidas vão ser alcançadas, Senhor, pela tua palavra. Porque, Senhor, a palavra não é minha, é do Senhor. E a tua própria palavra diz que o que liberta o homem, que liberta a mulher é a verdade é a tua palavra. Meu Deus, só que a palavra dita, ela só causa efeito quando ela vem carregada de unção. Meu Deus, nessa noite preciso, Senhor, o Senhor derrame sobre nós a unção. Que o Senhor abra, Senhor, revelação, Senhor, para nós essa noite. Meu Deus, que a tua glória venha transformar as vidas aqui neste lugar. Nós não queremos mais um culto. Nós não queremos um culto, Senhor, que a pessoa vem, assiste, vai embora e nada mais acontece. A palavra não é praticada. Mas nós queremos um culto, Senhor, esclarecedor. Um culto, Senhor, que venha, meu Pai, realmente transformar a nossa forma de pensar, a forma de agir. E nós vamos, a partir de hoje, sairmos deste lugar com um pensamento diferente como nós entramos. Porque todos os dias temos que mudar em alguma coisa para sermos os vencedores dessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar para você essa noite que o que nós estamos tratando aqui é de algo totalmente sobrenatural, feito, realizado na matéria. Jesus passava num tanque onde havia uma multidão. Não eram poucas pessoas que estavam ali perto daquele tanque, eram multidões. Muitos já moravam ali perto daquele tanque, porque tinham esperança no seu coração de ver as águas serem agitadas para que eles entrassem dentro daquelas águas e fossem curados. Todos que estavam ali queriam receber o benefício da cura. Só estava na beira daquele tanque quem realmente precisava de cura, quem realmente precisava de um milagre sobrenatural da parte de Deus. Como hoje nas igrejas, muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas poucas são as que buscam realmente um milagre da parte de Deus. Muitas estão na igreja, mas poucas estão no altar. Estar na igreja é uma coisa, estar no altar é outra, totalmente diferente. Eu não quero dizer com isso que você tem que estar aqui pregando para que você seja abençoado, não é nada disso. Eu quero dizer com isso que você precisa estar em concordância e vivência com Cristo. Você, sua vida precisa estar derramada no altar para que alguma coisa aconteça com você. Aquele homem estava à beira do tanque. Estudos dizem
seu milagre. E às vezes você pergunta, por que eu não recebo o meu milagre? Havia muitos lugares que aquele homem paralítico há 38 anos poderia estar. Ele poderia estar dentro da casa dele, acamado, deitado numa cama, com a família tomando conta dele. Ele poderia estar, como era normal na época, deitado perto da porta do templo, pedindo esmola, ou deixando a beira do caminho pedindo esmola, como o servo pedia. Ele podia estar, mas ele estava no lugar certo, porque ele ouviu falar que ali descia um anjo que agitava as águas, e quem ficava naquelas águas, depois do anjo dele tocava nas águas, ficava curado. Ele estava no lugar certo. Eu quero dizer para você uma coisa: não adianta você chorar, você gemer, se você estiver no lugar errado. Você precisa descobrir que você precisa estar no lugar onde a bênção flui. Você precisa estar não é dentro da sua casa, vendo televisão. Enquanto a sua vida não estiver 100%, é no altar que você tem que estar. Você recebeu a vitória, glória a Deus, venha para o altar agradecer. Ainda não recebeu, chore no altar. Como Ana chorou naquele altar, anos e anos a filho, pedindo a Deus um filho, para que Deus tirasse dela louvor, tirasse dela humilhação. Ela não saía do altar. E ela ficou ali até que recebesse a sua vitória, até que Deus desse para ela essa vitória. Agora, se você não aprender que você está no local certo, e se você não tiver a convicção que ali é o lugar que Deus quer você, que ali é o lugar que você quer ficar, que ali é o lugar onde você precisa ficar, que é dali que o milagre vai fluir, nada vai acontecer. Porque qualquer coisa que sobrar na tua vida vai levar você. A palavra do Senhor também ela nos diz que tem um homem constante, que a pessoa inconstante, como as ondas do mar, não recebe de Deus coisa alguma. Hoje eu vou na igreja, amanhã eu não vou na igreja. Hoje eu vou na igreja e o negócio apertou, amanhã eu não vou na igreja e está tudo bem. Hoje eu vou na igreja porque eu estou com saudade da igreja. Amanhã eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Meu irmão, a porta não vai abrir. Não adianta você gritar e você bater na beira da porta, a porta não vai abrir. Não adianta que a libertação não vai chegar. Porque você precisa estar no lugar onde Jesus vai passar. E Jesus não vai passar quando você está vendo na televisão, vendo uma novela promíscua. Jesus não vai passar quando ele ficar vendo um filme com você de prostituição. Jesus não vai passar quando você ficar correndo atrás de um filme de terror na sua televisão. Jesus não vai passar quando você estiver na sua casa, levantando a tua mãe e gritando para a televisão, para poder fazer com que o seu time chute a bola para o lugar certo. Jesus não vai passar lá, Jesus está passando aqui. Nós temos que ter convicção. Você tem que conquistar esse lugar? Você crê que é aqui que vai ser vivendo para a sua vida? Você crê que você aceitou Jesus para ter uma nova história, uma nova vida, para que você tivesse um fardo leve, um jugo suave? Você crê nisso? Então, se você crê nisso, ande de acordo com o que você crê. Ande de acordo. E Jesus chegou para aquele homem e perguntou para ele: você quer ficar? Ele poderia responder para Jesus assim: poxa, eu estou aqui arrependendo. Os senhores estão querendo o que aqui? Bater palma para as pessoas que estão pulando no tanque e dizer: opa, mais um. Eu preciso. Só que não tem ninguém que me jogue dentro do tanque quando as águas são agitadas. Aquele homem não estava focando na cura dele, ele estava focando, sabe o que, irmão? Ele estava focando na dificuldade, ele estava focando na sua esperança em alguém que o jogasse no tanque. Eu quero dizer para você que você não vem na igreja esperando que o pastor cure você. Você não vem na igreja esperando que o irmão que está do seu lado carregue a sua carga. Você tem que vir na igreja esperando o quê? Eu vou nem que seja arrastado, eu vou nem que seja quebrado, nem que seja amassado, mas eu vou estar naquele lugar porque de lá que flui a cura. É de lá que vai sair o que eu preciso para a minha vida. Nenhum lugar pode te dar o que Jesus pode te dar.
Enquanto você não entender isso, você vai andar em dois caminhos. Enquanto você não entender isso, você vai seguir a dois senhores. E agora no Senhor diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Ou você vai ficar ali e sabendo que você em cima do muro. Ei, meu irmão, tem um ditado popular que diz: o muro é do diabo. O muro é do diabo. Ou você pula para o lado de cá, ou você pula para o lado de lá. Deus não manda te voltar com quem tem cara com Satanás. Não adianta, Jesus não vai te emprestar. Jesus não te empresta vestido de você. Não adianta você culpar o tanque, porque o milagre está acontecendo. Quem não está pulando é você. Porque você está chegando atrasado. Porque mesmo que você vai arrastado, você não está manipulado dentro do tanque. Às vezes as suas forças não estão tão grandes. Às vezes a sua fé não está tão grande. Mas o segundo requisito para você receber o seu milagre, a sua vitória, sabe qual é primeiro você ter a certeza do lugar que você está, o lugar correto que você tem que estar. E o segundo é você ter a certeza e a confiança. E se você se esforçar, e se você disser que você quer e aguardar o tempo de Deus, o milagre vai acontecer. Confiança. Confiança. Agora vai pensar quantas pessoas estavam lá daquele homem dizendo para ele assim: cara, você já tem 38 anos. Se fosse para você conseguir pular desse canto, você já tinha ido. Será que você não enxerga, cara? Você está naquela igreja há tanto tempo. Se fosse você receber vitória naquele lugar, se fosse você ver o teu ministério crescer naquele lugar, já tinha crescido, hein, meu irmão? Deus não dá crescimento para ninguém que não quer crescer. Deus não pode dar crescimento para ninguém que se esforça. Eu quero crescer. E o amor do meu filho não vai crescer. Eu quero crescer, mas eu não tenho vida de oração. Não vai crescer. Eu quero crescer, mas eu não leio a palavra. Não vai crescer. Eu quero ser um grande pregador, mas não conhece Bíblia. Não vai ser. Eu quero ser um grande adorador, mas não sou especialista dentro da palavra. Eu vou ver os louvores saindo daqui. Louvor que sai daqui não presta. Louvor que presta, ele sai daqui, ó. Louvor que presta, ele sai daqui. Sem ter convicção. Quantas pessoas olharam para aquele homem e já tentavam tirar a esperança dele? Senhor, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque. Você não precisa do seu irmão para estar aqui, não. Você não depende de mim, não depende do irmão William, você não depende da irmã William para você estar aqui, não. A única coisa que você depende é de ter certeza e confiança que é daqui que vai sair. Aleluia! Você confiando nisso, é dessa certeza, a vitória vai chegar. E quando Jesus preparou, Jesus não pediu dele uma desculpa, Jesus pediu uma resposta. Uma resposta sim ou não. O nosso mal é que nós queremos dar desculpas para Deus. E Deus não quer dar desculpa. Deus quer que nós venhamos mostrar para Ele que nós realmente estamos dispostos. Escute muito bem esse mistério aqui. Deus quer que nós mostremos para Ele que nós estamos dispostos a ir em frente depois que o milagre acontece. Glória a Deus. Porque a vida com Deus não termina. A sua busca não termina quando o milagre é entregue. A sua vida começa quando o milagre é entregue na sua vida. É ali que começa uma nova história. O currículo daquele homem já era um currículo terrível, cheio de derrotas, 38 anos de derrota, 38 anos de busca sem resposta, 38 anos das pessoas sendo curadas e ele ali parado no mesmo lugar. Devia estar bebendo, devia estar sujo, não tinha amigos para jogar no tanque. Era cada um por si e Deus por todos. O dia que você aprender que você não precisa de homens para mudar a sua vida, você vai começar a ter uma história diferente com Deus. O dia que você acreditar que você e Deus é maioria, você não precisa dar desculpa, botar desculpa em ninguém. Ah, porque o pastor não vai na minha casa. Ah, porque a pastora não vai na minha casa. Porque na igreja não tem culto de libertação. Porque na igreja não vai demônio. Porque na igreja não tem reteté. Porque na igreja não tem revelação. Porque a igreja isso, porque a igreja aquilo. Você está com paralítico
Você precisa dar para Deus a resposta que Ele quer ouvir. 38 anos, tempo pra caramba. Aí você está há 1 ano, 6 meses, 2 anos buscando a cura, a libertação, buscando uma vitória. E às vezes não recebe, se frustra. Eu estou frustrado. Estou frustrado, gente. Porque eu orei, fiz prova com Deus e Deus não respondeu a minha oração. Aquele homem viu milagre acontecer na frente dele. Imagina quantas vezes ele não falou com Deus. Quantas vezes ele falou com o Senhor esses 38 anos na beira da vida. E mesmo assim ele continuava na beira do mar. Ele tinha vontade de andar. Só que o foco dele estava nas pessoas. O foco dele estava na sua lentidão. Eu não tenho ninguém para me jogar no tanque. Toda vez que eu vou, outro entra na minha frente. Ei, meu irmão, para de se automartirizar. Para de sentir pena de você mesmo e comece a olhar as suas ações, se elas estão condizendo com aquilo que a Bíblia está querendo de você. O crente não recebe vitória de qualquer forma. O crente não recebe vitória de qualquer maneira. Eu costumo dizer o seguinte: quando nós pedimos, nós somos um vaso de barro de 500 ml. Nós pedimos uma vitória que é um litro. Sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai te dar a vitória? Vai. Mas antes, ele precisa transformar você de um vaso de 500 ml em um vaso de 1 litro. Sabe o que ele vai fazer para que isso aconteça? Vai levar você na casa do governo. E quando ele levar na casa do governo, meu irmão, você vai chorar. E quando ele levar você na casa do governo, você vai gemer. Quando ele levar você na casa do governo, você vai buscar com outros irmãos em oração. E não vai cortar ninguém. Porque é você e o governo. É você e ele. É ele e você. E tem pessoas que desistem lá dentro da casa do governo. Perde de receber vitória. Ô, Jesus. Perde de receber vitória. Diz para eu não quero mais ser tratado. Não quero mais. Eu desisto da minha vitória. Está doendo demais esse tratado, Deus. Você está vendo conversando que vai romper sobre algumas coisas da minha vida. Se você não vê que está vendo puxar as mulheres, simplesmente você perdeu. Porque foi uma bênção. Eu e meu belo foi uma bênção. Eu estava dizendo algumas coisas que Deus fez na minha vida quando eu estava na casa do goleiro. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Estar nas mãos do goleiro dói. E dói muito. Então pense muito bem quando você pedir a Deus alguma coisa. E olhe o tamanho daquilo que você está pedindo, que será o tamanho do trabalho de Deus na sua vida. Aleluia. Então quando Jesus perguntou para ele, quer ficação? E ele deu aquele monte de desculpa para Jesus, quando eu vou desse outro na minha frente. Jesus disse para ele, levanta, toma a sua cama e vai. Aí eu quero perguntar para você, pastor, por que Jesus mandou aquele homem levar a cama dele e sair dali? Ele podia ter ido embora e deixar aquela cama fedida, aquela cama que só simbolizava para ele anos de
nos nossos braços, para a gente entender que nós não somos nada se o Senhor não for na nossa vida. Aleluia. Eu vejo pessoas que contam coisas do seu passado, com tanta vergonha de contar, mas estão ali com a cama debaixo do braço, estão contando o seu testemunho, mesmo com vergonha, porque quem realmente é convertido tem vergonha do passado. Mas conta o passado para glorificar o nome do Senhor pelo presente que Deus me deu. Presente, passado. Olha o presentão que Deus te deu. Você hoje está bonito, está com saúde, está buscando ao Senhor. Mas não se esqueça de onde Jesus te tirou para que você não volte para lá. Não se esqueça de onde Jesus te tirou para que você não caia no mesmo erro e volte a comer lavagem e volte ao vômito. Cuidado, irmão. Satanás não quer saber se você está bonitinho, não. Satanás não quer saber se você está na presença do Senhor, não. Ele quer saber o seguinte, que um dia ele vai conseguir tirar dela lá. Será que Satanás vai conseguir tirar você da presença de Deus? Será que Jesus fez na sua vida tão pouco assim para que qualquer ventinho carregue você? Será que Jesus fez na tua vida é tão insignificante ao ponto de você achar que você não precisa mais dele? Ou que ele tem que ser o seu cordão para poder servir a você só quando você precisa? E mais engraçado nisso tudo é que o homem que foi curado, que pegou a cama dele, botou debaixo do braço, não discutiu, saiu andando, sem discutir, e as pessoas falavam com ele, os judeus falavam com ele assim: você sabe que não pode carregar a cama porque hoje é sábado. Não pode carregar a cama, não é proibido porque hoje é sábado. E ele disse assim: o homem que me curou me mandou carregar a minha cama. Qual o nome dele? Não sei. Não sei. O homem que me curou me mandou carregar a minha cama. Qual o nome dele? Não sei. Eu só sei quem me curou. Eu só sei que eu estou andando. Eu não sei quem ele é, mas eu só sei que eu estou curado. Só sei que eu estou andando. E só sei que eu vou carregar a minha cama porque ele mandou eu carregar a minha cama. Ele não sei dizer que eu vou carregar a minha cama. Eu vou carregar porque é o homem que me curou. O homem que fez milagre na minha vida me mandou carregar a minha cama. Ei, quantas pessoas, meu irmão, têm vergonha de se expor para Jesus, têm vergonha de carregar o nome de Jesus, porque ele acha muito bom, mas esqueceu do carro que ele era, esqueceu do lixo que ele era, e hoje tem vergonha da glória dele não botar na mão, tem vergonha de chorar na presença de Jesus, tem vergonha de dar golpe de carteira na presença de Jesus, tem vergonha de deixar Deus usar. Aquele homem foi contra uma lei, porque aquele homem que havia curado ele não sabia quem era, o mandou carregar a cama. O que mais vai aparecer na tua vida é a gente querer mandar no teu ministério. O que mais vai aparecer na tua vida é gente que nunca participou de nada da tua vida, que nunca participou de nada do teu ministério, que nunca demorou por você, querendo mandar na tua forma de andar. Querendo dizer o que você tem e o que você não tem que fazer. Querendo dizer como você tem que glorificar. Querendo dizer como que você tem que adorar. Querendo dizer como que você tem que revelar. Querendo dizer para você como que você tem que
Meu irmão, o mistério de Deus é Ele e você. Entenda muito bem uma coisa: Deus faz milagre na tua vida, faz. Mas é Ele e você. O milagre da tua vida não vai vir porque eu estou falando da tua direita e esquerda que está orando, não. Vai vir porque você soube guardar o tempo certo de Deus. Eu não consigo entender pessoas fracas que são levadas pela cabeça de outras pessoas. Ah, fulano, faz assim que vai ficar bonitinho, ó. Você levantar a mão assim, vai ficar bonitinho, então eu vou sentir mais poder. Faz assim. Ah, tá bom, próximo tudo eu vou fazer assim, então levanta a mão assim, é assim, né? Vou fazer assim, não. Entenda uma coisa: você precisa ser levado pelo Espírito Santo de Deus, não pelas pessoas que estão ao teu lado. Você precisa parar de ser cético, de só acreditar se ver, e começar a querer provar as coisas de Deus na tua vida. E aquele homem, quando foi curado, ele foi para um lugar. Se você ler a passagem, você vai ver no lugar onde ele foi. Ele foi para dentro do templo. Ele foi curado e não saiu para a beira do bar para comemorar com os amigos. Você sabe que negócio, mas todo tem amigo nenhum, né? Aí chega na beira do bar, faz aquele monte de amigo, né? Amigo de copo, faz aquele monte de amigo. Ele não foi para lá anunciar que ele estava curado. Ele não foi para qualquer outro lugar anunciar que ele estava curado. Ele foi para o templo. Olha o que a palavra diz aqui, olha. Aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram depois: quem foi o nome que disse: toma a tua cama e anda? E o que foi curado não sabia quem era, porque Jesus sabia que se retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: esse que você já está são, já está curado. Não peques mais, para que não aconteça contigo alguma coisa muito pior. Agora eu quero pegar crente aqui, ó. Não vou falar para ele não, vou falar para crente. Fui lavado, fui curado, fui revido, peguei minha cama e andei, fui para o templo adorando a Deus, ali dentro adorei, tem testemunho de Jesus me curou, tem testemunho de tudo que ele fez comigo. Ele, a cama estava embaixo do meu braço, eu nunca vou esquecer que Jesus fez comigo. Eu estava dentro do templo, e dentro do templo Jesus advertiu aquele homem: não faça, não pegue mais, para que não te aconteça coisa pior. Mas pastor, eu estou lavando e ele pelo sangue de Jesus, pastora. Meu irmão, não pegue, porque enquanto você pecar, coisas piores vão acontecer na tua vida. Pecado não fica sem resposta, assim como oração a Deus não fica sem resposta. Pecado não fica sem resposta. Sabe quem dá a resposta do pecado? Se chama Satanás, o ameaçador cometida, o acusador, a serpente, o enganador. Ele quem dá a resposta do pecado. E a resposta que Satanás traz não é uma boa resposta, porque não é um bom mensageiro. E se você não tomar sua mão abaixo do teu braço novamente e carregar o testemunho de Cristo que ele fez na tua vida contigo, sabe o que vai acontecer? As coisas vão piorar a tal ponto que você não vai conseguir sair da buraco onde você mesmo se enfiou. Porque em buracos nós somos jogados quando nós somos perseguidos, quando nós somos fiéis, quando nós somos tementes a Deus, fiéis, adoradores de Deus, e nós somos jogados nesse cisterna, como foi José, nós somos jogados na cova dos leões, como foi Daniel, nós somos jogados no buraco por pregar a palavra de Deus, como Paulo e Silas foram jogados lá dentro da prisão. Mas tem buracos que nós mesmos cavamos com as nossas mãos, quando nós começamos a esquecer, a largar a nossa cama da vergonha, largar a nossa cama dos milagres que Jesus fez por nós, das lembranças, e começamos a nos achar autossuficientes e nos metemos em lugares onde Jesus não está. Jesus pode te arrancar de lá se você clamar, pode, mas você vai vir de lá com marcas, com feridas que você não precisaria ter. Você vai vir de lá com experiências que você não precisaria ter passado, com dores que você não precisaria sentir. Por isso Jesus diz para você nessa noite:
Pega a sua cama e anda. Coloca a tua cama debaixo do teu braço, não pegue mais. Coloca a tua cama debaixo do teu braço e lembre de tudo que eu fiz por ti, para que coisa pior não te aconteça. Esse alerta de Jesus aqui, a esse homem, ex-paralítico, e hoje o pregador da palavra de Deus. Aquele homem saiu dentro daquele templo, e aquele homem foi e anunciou a Deus que Jesus era aquele que o havia curado. O que você está anunciando com a sua vida? Qual é a anunciação que você está fazendo com a sua vida? Se você vem para a igreja e continua bebendo, se você vem para a igreja e continua se prostituindo, se você vem para a igreja e continua com a cara enfiada naquela novela maligna, se você vem para a igreja e continua dando ouvido às más influências, se você vem para a igreja e continua falando mal do teu irmão, se você vem para a igreja e você não coloca na tua vida nem um pouquinho de relacionamento com Deus, se você vem para a igreja e você continua admitindo pecados, qual é a anunciação que você tem feito? Aquele homem recebeu a cura, ouviu o conselho de Jesus e saiu com a cama debaixo do braço, anunciando que Jesus havia curado ele. 38 anos inválido. E agora ele tinha uma vida inteira pela frente para anunciar a cura dele, para testemunhar a cura dele. Tem coisas que eu fiz no meu passado que eu tenho vergonha de falar. Tem coisas que eu fiz no meu passado que às vezes eu dou testemunho que chega a dar náusea. Mas eu não posso deixar de falar. Porque se eu deixar de falar, pessoas que estão passando pelo mesmo processo vão deixar de ouvir. Mas uma coisa eu digo para vocês: de todas as coisas que eu passei, a melhor delas foi o meu encontro com Jesus. A melhor dela foi o meu encontro, a minha cura, a minha saúde espiritual, a minha saúde física, a minha saúde mental, a minha saúde emocional. E eu não quero perder isso de jeito nenhum. Satanás, há 2 anos atrás, quase arrancou de mim isso. Quase arrancou a minha paz. Quase arrancou o meu relacionamento com Deus. E não de você ser afrontado por Satanás, fraquejar e às vezes sentar na beira do caminho, querer abandonar. Isso não é vergonhoso. Vergonhoso é quando você se esquece que Jesus está ali mesmo nos momentos duros, mesmo nos momentos difíceis. Vergonhoso é quando você não tem força ou não quer, porque quem quer não tem força. Porque quem quer dar força ao Senhor, diga: o fraco, eu sou forte. Sabe quem é o fraco? O fraco é aquele que se sentindo pena de si mesmo, achando que ele não vai se levantar porque ele não tem força. Você não temos força, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. Nós somos fortes de Deus.
eu quis sair dali. Eu não vou morrer no deserto. Eu disse para Deus, eu não vivi 18 anos pregando Deus vivo, 18 anos pregando Deus imaginário, para morrer aqui debaixo dessa coisa invisível no deserto. Com medo de fofoca, com medo de apontar de dedo. Eu conheço Deus que eu preguei 18 anos na minha vida. Eu conheço Deus que me tirou lá no meio da macumbaria. Eu conheço Deus que me tirou do alcoolismo, do vício. Eu conheço Deus. E eu resolvi querer de novo. E não está sendo fácil. Mas a minha cama está debaixo dos meus braços. E eu nunca vou esquecer de onde Jesus me tirou, para que eu não caia no erro de querer deixar a minha cama para lá. Vai ter um momento na tua vida que você vai ser tentado a deixar a sua cama, a deixar o seu testemunho de vida no cantinho da sua casa. Mas o seu testemunho tem que andar aqui, ó, debaixo do teu braço. O que Jesus fez na tua vida tem que andar aqui para você entender que você não é ninguém, que você não é nada se não for Jesus na tua vida. Amém? Amém. Pregue o seu testemunho. Não fique inventando coisas, não. Pregue o seu testemunho, isso basta. Para que as pessoas venham até o lugar de onde saiu o milagre. Conte para as pessoas quem foi quem fez milagre na tua vida, que elas vão querer também ir atrás de Jesus. O que arrasta as multidões é o seu testemunho. O que arrasta as multidões não é aquilo que você fala para ela, é o testemunho que você carrega na sua vida. Amém? Mude hoje. Pare de cavar esse poço fundo e resolva andar sobre as águas com Jesus. Resolva andar